Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus os abençoe, muita paz a todos os vossos corações. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu gostei, se possível, compartilhe essa homilia. Hoje, sexta-feira, dia 23 de janeiro, estamos na segunda semana do tempo comum. O evangelho de hoje, continuamos em São Marcos, no capítulo 3, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nessa sexta-feira, nós temos essa oportunidade de mergulhar no ordinário da vida do Senhor e meditar essa palavra que salva, que liberta, que traz vida para nós. Jesus hoje, ele sobe ao monte e ele chama os que ele quis. A primeira coisa que eu quero meditar com vocês é a subida de Jesus no monte. Jesus, ele vai ao monte para poder orar. Jesus vai ao monte para poder estar na presença do Pai. Esse deve ser o caminho que nós também fazemos diariamente. Eu te pergunto, quanto tempo da sua vida você dedica à oração pessoal? Quanto tempo do seu dia você dedica rezando, adorando, estando na presença de Deus? É importante você, a cada dia, subir ao monte. Talvez você não vai ter tempo para subir ao monte, literalmente falando, mas quando você entra para o seu quarto, fecha a porta e reza, você está subindo ao monte. Quando você pega o seu terço e começa a rezar, indo para o trabalho, no ônibus, no carro, você está subindo ao monte. Quando você tira um tempo para visitar Jesus Eucarístico na igreja, você está subindo ao monte. Quando você reserva um tempo para estar mais ainda na presença de Deus, você está subindo ao monte. Por isso, eu convido a você, suba ao monte diariamente. Cultive no seu coração a vida interior, a intimidade com Deus. Talvez uma das coisas que as pessoas mais precisam para ver, ou que precisam viver hoje, é justamente a vida interior. Hoje as pessoas cuidam demais da estética, da beleza física, da saúde física, de uma boa dieta, mas as pessoas pouco cuidam da sua vida interior. E é preciso cuidar do coração, da espiritualidade, da intimidade com Deus, da comunhão com o Senhor. Segundo momento, Jesus, ele chama os que ele quis. Interessante, Jesus, ele designou então 12 para que ficassem com ele, para enviá-los, para pregar, para expulsar os demônios. E é isso que Jesus, ele faz. Ele deu o nome, chamou esses 12 e deu a eles o nome de apóstolos. São os apóstolos, são os escolhidos, são aqueles que serão os primeiros bispos, aqueles que depois irão serem sucedidos pelos bispos que nós temos hoje. Então nós temos ali o colégio apostólico, que são os 12 apóstolos, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e depois o Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus. Então, aqui nós temos o nome dos 12 apóstolos, escolhidos por nosso Senhor. Por que foram 12? Porque foram esses que Jesus quis
também fazendo referência às 12 tribos de Israel, que agora é o novo povo de Deus. É a igreja que nasce quando Jesus ele coloca em torno de si 12 apóstolos. Sobre eles a igreja será construída, edificada. É claro que Judas Iscariotes depois ele será substituído por Matias, e ali a igreja ela foi se constituindo. E hoje nós temos o colégio episcopal, os bispos da igreja católica em comunhão com o Papa. Eles são aqueles que têm nessa missão de poder guardar, governar, guiar e conduzir a nossa igreja. Rezemos para que a igreja seja cada dia mais fiel a Jesus. Rezemos para que os 12 estejam cada dia mais unidos, e os bispos em torno do Papa, conduzindo, guiando e dirigindo a igreja. E que os bispos sejam homens de Deus, homens santos, pastores que estejam guiando, conduzindo e orientando a igreja de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, com a graça de Deus.